Nessa aula, nós vamos criar todas as esquadrias externas, todas as portas e todas as janelas. E as portas internas, nós vamos criar gradativamente nas aulas de detalhamento de interiores. Para criar essas aberturas, essas esquadrias, nós vamos usar as ferramentas do plugin 1001 BitTools, que nós já vimos um pouco nas aulas de modelagem com linhas. Eu vou usar as esquadrias criadas pelo plugin porque nós temos muitas aberturas e os elementos criados pelo plugin 1001 BitTools são bem mais leves. Eu vou começar criando as janelas especiais, as esquadrias especiais dessa parede de vidro. Nós criamos um grupo antes, e antes de iniciar, você traz ela, move ela até o meio da sua parede, a 10 centímetros. Nossas paredes têm 20 centímetros, você vai empurrar 10 centímetros para dentro. Isso porque, quando nós formos criar ela aqui, ela já vai ficar posicionada no local correto. Então, aqui ela tem vários planos que estão separados, todos dentro de um mesmo grupo. Você pode manter dessa mesma forma, você não precisa desassociar e criar grupo por grupo, porque o 1001 BitTools aceita você criar dessa forma. Então, nós vamos começar. Você entra no plugin de criação de portas e janelas. Eu vou usar o segundo tipo de esquadria. Nós vamos deixar ele com 24 centímetros. Por padrão, ele vem com 15. O seu provavelmente vai estar com 15 aí. Eu vou deixar com 24. Porque eu quero que fique passando 2 centímetros para fora e 2 centímetros para dentro. Aqui no recesso do bevel extrusão, o D2, esse aqui, eu vou deixar 2 centímetros. No frame width, o H, aqui, eu vou deixar 4 centímetros e meio. E aqui no recesso 2, o H2, esse aqui, eu vou deixar 3 centímetros. E vou marcar a opção middle, que ela já vai criar a esquadria no meio da parede. Ela vai ficar centralizada certinho. Então, é só você dar o OK ali e clicar na primeira abertura. Eu vou ocultar esse telhado, que a gente visualiza melhor por dentro. Então, ela ficou passando 2 centímetros para dentro e 2 para fora. A gente não precisa mover. Você vem nele de novo, pode manter essas mesmas configurações, Create Window Frame e clica em outro. E assim você vai fazendo em todos, ó. Só você selecionar e clicar que ele vai criando a abertura. Rapidamente, nós criamos todas essas esquadrias da parede da fachada. Pronto. E aqui nós criamos todas as esquadrias muito rapidamente. Se você quer criar molduras apenas com vidro fixos, as janelas de vidro fixo, aqui já está pronto. Você entra aqui, pode colocar um material de vidro. Se você quiser, pode também criar uma espessura para esse seu vidro. Você vai ter que clicar mais uma vez, entrar dentro desse grupo e fazer uma extrusão na medida que você quiser. Para vidros, eu costumo deixar sempre 1 centímetro. Às vezes pode ser um pouco muito, mas em 3D é bom que você deixe um pouquinho mais. Sempre você deixar um pouquinho mais. Mas se você quer criar janelas com aberturas, você entra nesse grupo, dá 2 cliques, e aí você cria uma folha para esse vidro. E ao invés de aqui ser um vidro, vai ser mais uma folha de esquadria. Você pode usar essa ferramenta aqui, de painéis, e você vai colocar em número de colunas e número de linhas, 1 e 1, uma divisão e 1.
Aqui o seu deve estar provavelmente com 15, você pode deixar com cerca de 1,5 a 2 centímetros. Eu marco tudo 2 para ele ficar igual e marco a opção Middle e vou em Create Painel e clico nele. E aí ele vai criar esse painel, ó. Para você criar a espessura do vidro, também você vai ter que entrar dentro desse grupo. Quando eu faço assim, às vezes eu nem crio a espessura. Eu deixo ele apenas com uma face, ó. Isso aí é você quem vai definir. Nesse aqui, eu vou deixar com janelas, ou melhor, com vidro fixo. Então, eu vou voltar aqui. E ao invés de criar uma outra folha, eu vou criar só uma espessura para esse meu vidro de 1 centímetro. Com o empurrar, puxar com o Ctrl pressionado, eu trago um para cá. Você ainda pode fazer todas elas de uma vez. Você vai clicar dentro de todas elas, ó, e vai desassociar. Sempre que você fizer isso, é indispensável que a sua parede esteja agrupada, porque aqui dentro tem um grupo. Onde tem o vidro tem um grupo, mas aqui ela só tem faces. Então você vai ter que desagrupar todas elas, se você tiver feito com grupo assim, e reagrupar as esquadrias, a moldura. Você pode selecionar todas e criar um grupo só, para você poder desassociar todas essas faces. E com o múltiplo empurrar, puxar, você criar a espessura que você quer. Ele parece que é mais trabalhoso assim, mas em se tratando de uma quantidade grande de aberturas que você tenha que fazer, tipo esse aqui, acaba ficando mais rápido. Porque ao invés de você entrar em um grupo toda vez, entra e sai de grupos, você faz isso em poucos passos. E aí você agrupa tudo de novo. Não tem problema. Em seguida, nós vamos criar as aberturas, as janelas do pavimento superior, depois inferior. Nós vamos usar aquela medida, aquela tabela com as referências das medidas das janelas, porque eu vou usar aquela mesma técnica de criar um plano, transformar ele em componente e só copiar ele nas janelas onde são iguais. Deixa eu só conferir. Eu acredito que, de repente, você nem precise usar a sua tabela, porque nós podemos modificar os tamanhos, que ele não vai alterar só com a escala. Então, a gente cria um plano. Você cria o plano a partir daqui, ó. Você vai selecionar ele e vai criar um componente, que nós vamos chamar de base, ou melhor, janelas janelas de 2 folhas, porque nós vamos criar as basculantes também. Vem em criar, e você vai fazendo cópia dele em todas as janelas. Aqui, ó. Nessas outras nós vamos ter que rotacioná-lo. 90. Altera a altura, escala a altura dele. Nessas outras também, rotacionar. E sempre deixe as faces para um lado só. Por exemplo, aqui eu estou colocando com as faces normais para fora. Então, você sempre segue um padrão para elas não ficarem invertidas depois, e você, depois de pronto, ter que ficar procurando se tem alguma
invertida. Todas estando com a mesma posição, você faz o trabalho de uma vez só. Essas três aqui são janelas basculantes, nós vamos fazer elas separadas depois. E aqui a gente vai criar as janelas de abertura dupla. Já posso fazer na parte de baixo também. Sempre deixe ela alinhado com a soleira. Essa a gente diminui a altura e aumenta a largura. Essa só na largura. Essas janelas maiores também nós vamos fazer por último. Vamos fazer por último, não, vamos fazer separadas. Porque ela já é um tipo de janela maior. Tipo portas-janelas. Não são exatamente, mas são janelas diferenciadas. Aqui também é uma basculante, é um outro tipo de basculante. A gente não vai fazer nesse padrão aqui. Essa também já seria um terceiro tipo de janela. Então, a princípio, você pode desconsiderar o uso da sua tabela nesse momento. Porque conforme nós formos alterando, elas vão fazendo alterações em todas elas já nesses formatos que nós criamos. Então, essas janelas de duas folhas, eu vou criar janelas com esquadrias de madeira, porém de correr. Então, a gente entra dentro desse componente e nós precisamos que essa face esteja agrupada. Você dá 2 cliques nela e cria um grupo aqui dentro. E aí nós vamos criar primeiro o envoltório da janela. Eu vou usar esse terceiro perfil aqui. Vou deixar com uma espessura de 22, porque eu quero que ele passe só 2 centímetros para fora da parede externa, que ele fique rente na parede interna. Aqui no D, o recesso e a extrusão, o D2, que é esse aqui, ó, eu vou deixar com 3. A largura dela aqui, eu vou deixar 6, essa aqui, ó. E o W2, que é esse outro filamento aqui, esse outro segmentinho, eu vou deixar com 3. E eu vou criar a face, vou escolher criar a face atrás, a moldura atrás da face. Então, Create Window, ela já vai criar em todas. Agora aqui eu vou entrar dentro desse grupo para criar as folhas e vou criar uma linha no meio, no ponto mediano. Vou agrupar separado e na face da frente, ou melhor, na da direita, eu vou criar a primeira folha. Eu vou usar esse aqui, o de painéis, o criador de painéis, só que eu vou deixar ele sem os painéis, com 1 e 1. O D, aqui, que é a espessura dele, eu vou deixar com 4. Essas laterais eu também vou deixar com 4, que são as bordas dele. Aqui seriam os entremeios, mas ele não vai ter. Se você quiser deixar ali 4 também. Essa primeira, eu vou escolher a opção de criar na frente do plano. Aqui. E nessa segunda, eu só preciso mudar aqui, ó. Criar atrás do plano. E ela já vai ficar certa.
eu vou ocultar esse pavimento e essa laje para a gente poder entrar aqui dentro e ver como que ela ficou, na parte de dentro. Você pode inverter, ou melhor, você pode criar espessuras nesses vidros. Aqui tem 2 centímetros. Eu vou criar meio centímetro de espessura. E vou afastar ele 0,25 para trás, para ele ficar exatamente no centro da moldura. O outro também, com o Ctrl pressionado, 0,5, do ESC para sair de dentro do grupo, e empurro ele 0,25 para trás. Você já pode, se você quiser, para você ir visualizando, colocar um material nele. Mesmo que depois eu vá mudar, eu vou colocando materiais para identificar melhor. Para criar as básculas, nós também vamos fazer o mesmo processo. Criamos uma face. Vou inverter. Crio um componente chamado básculas grandes. E vou copiar ele para essas outras duas aqui. Rotaciono aqui. Nessa terceira. Deixa eu ver no outro banheiro. No outro banheiro são básculas pequenas. Então, a gente escolhe qualquer uma, cria um grupo, entra dentro do componente, né? Cria um grupo. E a moldura nós vamos usar a mesma. Ok. Nós só vamos precisar trazer ela 2 centímetros para fora, ó. Nas janelas também, eu acabei não trazendo, trazendo aqueles 2 centímetros. E aqui dentro do vidro nós vamos criar a folha dela. Vai ser igual também. A diferença é que eu vou colocar ela no meio. Já está ali no meio. Ok. Também criar a espessura para esse vidro. De 0,5. E trazer ele 0,25 para trás. Vou deixar uma textura também. As básculas grandes estão prontas. Agora, essas pequenas. Criamos um componente. Básculas pequenas. Fazemos o grupo e o processo é o mesmo. Antes, deixa eu só copiar ela para todas as outras que são do mesmo tamanho, que ela já se ajusta quando for criada. Essa janela criou aqui quando eu estava fazendo as cópias das faces, aquela ali ficou perdida. Rotaciona também, ó, para todas ficarem certinhas. Essa aqui pode ser usada aqui, porque ela tem tamanho próximo. E uma última nessa daqui. Pronto. Acho que são só essas mesmo. A gente entra então dentro do componente. Aqui eu já havia criado o grupo, né? Quando eu voltei.
Vamos usar a mesma configuração aqui dentro também. Pronto. Espessura do vidro 0,5. E aqui 0,25 para trás. Você pode pôr a textura dele. E todas já estão criadas. Vamos fazer esses vitrôs aqui. Eu vou fazer eles em formato de báscula também, aquela báscula vertical. Os conhecidos vitrôs. A gente vai criar o plano. Cria o componente. Vitrô. Você pode copiar ele aqui. E rotacionar em 90 graus. Vai dar 90 por causa do ângulo que ele já está aqui de 45 graus. Entra e cria o grupo. Em seguida, a moldura. Pronto. Deixa eu trazer ela 2 centímetros. Vou ver se a outra foi também. Certo. E agora, a folha da janela. Eu vou usar esse último perfil aqui, ó. Você tem o primeiro, que é retângulo simples. Eu vou usar esse aqui para poder fazer as janelas. As básculas, desculpa, os vitrôs e as janelas grandes. Eu não vou mudar nada, eu só vou deixar uma coluna também e uma linha. E vou criar no meio. Pronto. Vou inverter essa face. Deixa eu ver como que ela está aqui. Vou fazer uma extrusão de 1 centímetro. E aí você empurra meio centímetro para trás. Opa! Meio centímetro. Para ele ficar bem no meinho. Já até que 1 centímetro é muito para vidro. Vou criar só meio centímetro. Então, aqui, a gente vai ter que trazer... Opa, peraí. Deixa eu colocar essa textura, Só voltar tudo aqui. Pronto, só queria testar. Então, a gente cria meio centímetro de espessura. Essa parte de trás inverte. Deveria ter invertido antes. E aqui você leva 0,25 para trás. Pronto. Nessa daqui é a mesma coisa. Só que essa eu vou criar 2 folhas. Em todas essas outras eu vou criar mais de uma folha. E serão de correr. Essa daqui ela é bem diferente das outras. Deixa eu ver a medida dela. 1,70. E 2,50. Não, ela é diferente. Essa eu vou fazer ela sozinha, não vou criar um componente. E aí a gente faz o mesmo processo. Cria a moldura. Puxa 2 para frente. Aqui a diferença é que eu vou criar uma linha no meio e vou fazer 2 folhas de correr. Crio um grupo, outro. E essa daqui eu vou criar uma na frente e a outra atrás. Eu vou trazer elas 1 centímetro, 2 centímetros, para 1,5 centímetro. Aqui e 1,5 centímetro. Acho que 1,5 centímetro acabou ficando muito. 1 centímetro para dentro uma da outra, que para quando a gente for colocar as fechaduras, né, os trinquinhos ali das janelas, elas encostem dentro certinho.
Você pode pôr uma textura. Essa outra também. Cria grupo. Moldura. E aqui eu vou dividir em três folhas. Vão ficar 3 folhas de correr. 3,73 dividido em 3 vai dar 1,24. E alguns quebrados. Então, eu pego 1,24 aqui, nessa extremidade. 1,24 para cá. E essa do meio vai ficar com 1,25. Crio os 3 grupos. Nessa, eu vou fazer atrás e nessa. E essa na frente. Pronto. Depois eu vou colocando as texturas dos vidros. Essa outra também. Aqui. E essa eu vou fazer no meio. Na frente e atrás. Aqui você viu como eu criei com uma folha e com 2 folhas. Eu vou dar uma pausa e vou finalizar essas outras que faltam. Ó, falta aqui e essas 3 aqui, ó. Elas são todas iguais. Então, eu vou parar um pouquinho e vou fazer essas aqui e volto para a gente finalizar. Então, eu criei todas as janelas que estavam faltando. Eu não tinha conferido antes a medida. Essas aqui são do mesmo tamanho, da mesma largura, são o mesmo tipo de janela. E fazendo aqui, eu acabei não lembrando desse detalhe. Eu criei um componente dessas janelas e só copiei e colei nos lugares, ó. Então, quando a gente entrar nelas, para fazer qualquer alteração, todas vão alterar. A mesma coisa com essas duas de 3 folhas, e essa daqui ficou um vitrô também. Então, agora nós vamos criar as portas. Eu vou começar pela porta de entrada, e vou fazer uma porta pivotante aqui. A gente vai criar um plano. Eu vou inverter essa face. E eu vou transformar isso aqui, apesar de ter só uma porta desse tipo, em um componente, porque depois eu vou deixar ele disponível para você. Porta pivotante. Aqui você vai empurrar ele 10 centímetros para dentro, para ele ficar no meio da parede, para quando a gente criar a moldura da porta, ela já ficar certinha no lugar. Então, aqui nós só vamos usar o de porta, né? O criador de envoltórios de porta, ao invés do de janelas. Eu vou usar esse último tipo de perfil aqui e vou fazer algumas alterações. Aqui, a espessura dele eu vou deixar com 24, para ele passar 2 centímetros de cada lado na parede. Em D2 eu vou deixar com 6 centímetros, que é esse aqui. Esse de baixo eu vou deixar com 12, que é o W, é a espessura que ele vai ter. E aqui embaixo eu vou deixar com 3. E vou mudar para middle, para ela criar no meio. E aí eu clico, opa, que foi algum bug que deu. Eu clico, ela já deveria criar. Deixa eu ver o que passa. Ah, sim. Foi um bug da pessoa que está criando. Quando a gente cria um componente, quando você clica para poder fazer a abertura, ao invés dela criar
esse envoltório, ela vai sumir com o componente que está ali. Então, a gente tem que entrar dentro do componente e criar um grupo. E aí sim ela vai criar. Pronto. Acertado o bug. Diferente da janela, ela não vai deixar aquela face sobrando. Então, a gente vai ter que entrar, criar uma outra face para criar a nossa porta. Pronto. Você pega nessa parte da frente e a gente vai criar uma espessura de 5 centímetros. Eu vou deixar essa porta com 5 centímetros de espessura. Trago ela até aqui. Deixa eu ver se ela ficou bem justinha. Ficou. E agora, a gente vai fazer um offset de cerca de meio centímetro. E vamos fazer uma extrusão ao contrário para poder eliminar essa sobra. Isso porque, tendo pequenos espaços, como eu falei, dá mais realismo para as portas e para as janelas, porque elas não ficam coladinhas. Ali eu tive que inverter a face e ela eliminou aqui. Mas não faz mal, é só a gente criar uma outra. Ó. Aqui. E ela já fecha. E eu vou criar alguns frisos para essa porta. A gente vai usar a ferramenta de criação de frisos e vamos fazer uns ajustes aqui. Eu vou deixar com 2,5 por 2,5, a profundidade de 1 centímetro, o espaçamento de 40, e aqui eu vou aumentar uma quantidade que seja. E vou pegar na base da porta, bem embaixo. Ó. Esse último aqui a gente fecha, ó. Já remove essas rebarbinhas que ficaram. Aqui desse lado também vai ter. E na frente a gente repete. Só voltar ali e clica bem na base. Não suavizar. Esse fecha e tira essas sobras. Cuida na hora de você tirar para não apagar as suas faces. Se apagar, é só você dar um Ctrl Z que ele volta, né? Pronto. Você pode agrupar. Aqui eu vou colocar uma maçaneta nela. Aqui vou usar um componente da minha biblioteca. Aqui nas portas, maçanetas. Deixa eu ver, um bem legal. Esse último eu gosto. A gente só vai fazer alguns ajustes nele. E aí nós vamos fazer a outra porta de entrada. Eu também vou fazer uma porta pivotante. Ela só vai ficar um pouco mais estreita. Deixa eu só conferir aqui. Mas ela tem 1,40, vai ficar um tamanho bom. Aqui eu vou ter que configurar de novo. 24 de espessura, 6, 12 e 3. Aqui no meio. E eu vou usar esse último. Aqui tinha dado um bug antes. E aí eu perdi. Antes vou afastar ele 10 centímetros. Eu fiquei trabalhando muito tempo e ele deu um pequeno bug splash. Mas não faz mal. E eu vou usar essa mesma porta da entrada. Só copiar ela. A gente vai entrar dentro do grupo e copiar só a folha da porta. Você traz ela aqui. Rotaciona. Traz ela bem justa
Se ela não estiver vindo, você usa o Ctrl para fazer uma cópia dela. Você traz ela bem justa aqui. Essa que sobrou pode apagar. E você vai fazer o seguinte, vai empurrar ela meio centímetro para o lado, porque ela vai, para a gente dar aquela distância de meio centímetro, ali ela vai encostar. Então, a gente traz até aqui, até bem pertinho da divisão, ó. Você faz uma linhazinha aqui de meio centímetro, para poder ajustar só esse pedacinho pequenininho aqui. Esse puxador traz até aqui. E em cima você vai trazer, subir meio centímetro, ó. Aqui falta levar 3,5 para dentro. Pronto. 3,5. Volta. E aqui você faz até aqui dentro, ó. Acabei me equivocando. Pronto. Essa também tá ok. Já vou salvar para eu não perder. Nós vamos fazer as portas dos fundos. Eu já havia criado uma face aqui. Vou transformar essa face num componente e vou chamar de portas simples. Você vai trazer esse componente também, 10 para dentro, entrar dentro dele, criar o grupo e fazer o batente da porta. A diferença é que esse não vai ser tão largo quanto as portas de entrada, que nós vamos deixar 4, 8 e os mesmos 3. Pronto. A porta também. Aqui eu já vou fazer aquele offset, porque nós vamos usar o painel para criar essa porta. Você apaga essa face e aí só ao redor você remove as linhas que sobraram. Cria o grupo. Eu vou usar os painéis. Eu vou deixar 4 colunas, 4 linhas, 2 colunas. Vou deixar uma espessura de 6. E aqui essa borda eu vou deixar com 5. E vou usar esse último perfil aqui. Pronto. Só vou voltar e vou criar ele atrás. Quer dizer, eu vou inverter isso aqui. Inverter. E quando ele criar atrás, a porta já fica no lugar certo. Vou deixar uma porta de vidro. Que eu vou afastar o meio centímetro. E com o múltiplo empurrar, puxar, eu vou fazer a espessura dele. A gente pode deixar um material nele também. E a gente só precisa criar uma outra cópia aqui. Deixa eu ver aqui, isso. Você pode trazer aqui, ó, bem na pontinha, que ele vai no lugar certo. Deixa eu ver, aqui ainda falta uma porta. A gente rotaciona ela, fecha aqui e traz os dois. Então, todas as esquadrias foram criadas. As maçanetas
das portas de trás e as fechaduras das janelas, nós vamos colocar na aula de detalhamento, e a escada e o terreno, nós já vamos partir para essas aulas em específico. Nas aulas de criação de escada, eu vou começar utilizando a escada dessa residência, para nós vermos como criar vários tipos de escada. E o terreno, nas aulas de modelagem de terreno, nós também vamos finalizar utilizando esse aqui também como um exemplo. Então, a gente encerra essa parte aqui. Na próxima aula, nós já vamos passar para a criação de estruturas de escada e, em seguida, para a criação de terrenos.